Falando em combustíveis, falando em benefícios aos caminhoneiros, o novo texto da PEC, que irá conceder esses benefícios sociais à população, pode ser votado hoje no Senado Federal. O relator da então PEC dos combustíveis, senador Fernando Bezerra, decidiu transferir as medidas do texto e ressuscitar a PEC Kamikaze, como era chamada, por meio de substitutivo. Sobre essas mudanças, a gente vai conversar então com o senador licenciado e autor da proposta, Carlos Fávaro. Senador, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo nesta manhã aqui no Novo Dia. Eu queria saber a sua avaliação, então, sobre o que foi apresentado pelo Senado, recuperando a PEC Kamikaze e que deve ser votado hoje, inclusive. Bom dia. Bom dia, Evandro, bom dia, Stephanie, todos os ouvintes da CNN. Veja bem, em fevereiro, o início dessa legislatura, diante já de uma crise inflacionária real por conta da pandemia, e aí quando estourou a guerra da Ucrânia e da Rússia, eu sentei com o senador Alexandre Silveira e começamos a debater os impactos no preço do combustível para os brasileiros e quais medidas, um Congresso Nacional conectado com os anseios da população, quais medidas nós poderíamos tomar para minimizar esses impactos, longe de querer ter a solução definitiva, porque é muito complexo esse assunto. E escrevemos essa PEC, a PEC número 1 de 2022, com propostas voltadas ao social, atender aqueles brasileiros que mais sofrem, caminhoneiros autônomos, quem paga o transporte coletivo, bujão de gás, ninguém conseguindo comprar, as donas de casa voltando a cozinhar a lenha. Então, medidas sociais precisavam ser tomadas, era esse o objetivo, porque não é fácil medidas mais estruturantes serem tomadas de uma hora para outra. Apresentamos também a fonte de recursos. Qual seria? Os dividendos, o lucro da Petrobras da parte da União, que é dos próprios brasileiros que geraram esse lucro, que foi em 2021 na ordem de quase 40 bilhões de reais. Bom, ao apresentarmos a PEC, agradecer todos os senadores que subscreveram, em especial Alexandre Silveira, o ministro da Fazenda chama ela de PEC Kamikaze, irresponsável. Veja bem, nós avaliamos que irresponsável, kamikaze, é o povo passar fome, ir para a fila do ossinho, é um caminhoneiro contratar um frete e antes de entregar sobe 10%, 15% do preço do combustível, ele toma prejuízo. Kamikaze é as pessoas não terem um mínimo de dignidade. Bom, enfim, o governo tomou as suas atitudes, começou com propostas mirabolantes, intervenção na Petrobras, CPI na Petrobras, nova formação de preço dos combustíveis pelo Brasil através da Petrobras, medidas, zerar o ICMS dos preços do combustível. Olha, é bom, eu também não gosto de pagar imposto, mas quais as consequências? Quais os riscos para a economia? A volta galopante da inflação que atinge de volta os mais necessitados. Enfim, de kamikaze eu quero crer que é uma expressão japonesa que na tradução literal é vento divino. Deus com certeza abençoou, viu a ideia de nós fazermos algo simples, algo factível, que pudesse minimizar os impactos, sem a pretensão de corrigir todos os problemas dos combustíveis, mas minimizar para aqueles que mais necessitam, para que depois nós possamos tomar medidas estruturantes com o tempo e aí sim termos uma nova política de preço da Petrobras. E lembrando, é importante dizer, viu, Evandro, que se a gente tivesse votado em fevereiro, nós não precisaríamos ter um estado de emergência, porque estava fora do período eleitoral. Então, assim, 4 meses debatendo coisas mirabolantes e chegou à conclusão que tem que fazer o que é possível, o que é equilibrado, o que é racional e o que não é kamikaze. Senador, aproveito aí então o gancho da pergunta, o gancho da resposta do senhor para fazer a pergunta. Como é que o senhor batizaria então essa PEC? Porque o senhor bem disse, se ela não era definitiva, eram medidas paliativas, para controlar uma PEC das possíveis? O que é possível, o que é possível atender os mais necessitados, quem mais sofre. Essa é a PEC disso, esse é o objetivo. Ninguém nunca teve... Mas se ela não resolvia esse problema que é grave, que é complexo lá no começo, se ela era uma medida emergencial, a gente teve todo esse tempo aí para discutir outras propostas e não chegamos a uma solução. E agora, para agravar um pouco mais ainda o que os críticos chamam de responsabilidade, a gente está só aumentando o volume dos benefícios, a quantidade dos benefícios que estão sendo embutidas nessa proposta, E isso vai ter um peso daqui para frente, não vai passar impune. Depois a gente tem que pagar essa conta também, Eu concordo com você, porque a crise agravou. Foram 4 meses
de descontrole de preço, disparando o preço do combustível, piorou. Nós temos mais milhões, 3 milhões, 4 milhões de brasileiros que entraram para a fila do auxílio emergencial e precisam ser atendidos, mas está sendo feito com responsabilidade. Eu apresentei a fonte de recurso, que eram os dividendos da Petrobras, que em 2021 foi 40 bilhões de reais aproximadamente da parte pública. O governo não quer usar essa fonte, quer usar, mas tudo bem, mas é algo equilibrado e o relator está fazendo algo dentro desses 40 bilhões de reais, porque não tem nada mais importante do que a gente atender essa população, que esse dinheiro não vai ficar dentro do colchão, ele vai aquecer a economia, ele vai minimizar os impactos econômicos para que depois, com estabilidade, com um novo governo, nós possamos ter políticas públicas estruturantes para enfrentar a alta de preços dos combustíveis e as oscilações do mercado internacional. Mas isso precisa de calma, precisa de debate com os governos estaduais, debate com o parlamento, debate com a sociedade civil organizada. E em ano de eleição isso é muito difícil. Nós temos que fazer o que é possível, o que é equilibrado e sempre com prioridade atender os que mais sofrem. Mas, senador, rapidamente, eu vou chamar já a Priscila Yazbek, ela vai entrar na conversa conosco, mas só uma dúvida, o senhor acredita que é possível ter estabilidade no próximo governo com esse valor que pode ser usado para o pagamento de benefícios provisórios neste ano de 2022? Olha, só para dizer, se o rombo causado, na expectativa causada com esta PEC, é algo que os dividendos da Petrobras, se forem usados de um ano só, porque ela tem previsão para esses efeitos ser durante o ano de 2022. Só o lucro da Petrobras, que é produzido pelos próprios brasileiros, a parte pública, é suficiente para pagar esses investimentos que chamam no social. Priscila Yazbek, chega mais. Senador, uma das principais críticas que são feitas é justamente o aumento do risco fiscal, né? Por causa desse custo, porque todo o valor está fora do teto de gastos. E aí o que os economistas se perguntam agora, eu queria passar essa pergunta para o senhor, como que o senhor vê a compatibilização desses gastos para 2023, já que o Auxílio Brasil vai ser ampliado de R$400 para R$600, e além disso também tem essa previsão de zerar a fila do auxílio, que deve elevar o número de famílias beneficiadas para cerca de 20 milhões, sendo que o auxílio que já estava previsto para o ano que vem já não tinha uma previsão de como seria pago. Então, a minha questão toda vez os senhores aí no Congresso vão ter que ficar mudando a Constituição para ficar colocando mais gastos na conta. Então, a cada 6 meses a gente vai ter que rever mais uma vez a Constituição para ir colocando mais gastos na conta. Como que fica essa questão especificamente para o ano de 2023? Eu concordo com você e por isso que na minha proposta original eu apresentei a fonte de recurso, que não era estourar o teto de gasto, era pegar os dividendos, o lucro da parte pública da Petrobras, sem mexer com o mercado, sem mexer com os acionistas privados. E com esse lucro, que em 2020 foi na faixa de 40 bilhões, 36 bilhões de reais, e a previsão para 2022 é maior ainda o lucro da Petrobras, nós pegarmos esse dividendo e usarmos para fazer essas políticas emergenciais, sociais e emergenciais. Senador, desculpa te interromper, mas por que não passou essa ideia? Olha, isso que eu queria perguntar também. Essa pergunta você tem que fazer ao Paulo Guedes, que chamava de PEC kamikaze. Mas depois ele mesmo propunha, o governo propunha, fazer uma compensação para zerar o ICMS dos estados de 18 para 0, que passaria de 100 bilhões de reais. Isso não era kamikaze, quer dizer, graças a Deus, graças à coerência do relator, o senador Fernando Bezerra, nós estamos fazendo algo mais equilibrado. E eu apresento a fonte. A pergunta tem que ser para o Paulo Guedes, por que não quer usar o dividendo da Petrobras? Eu sei para que ele quer usar o dinheiro da Petrobras. Ele quer pagar o serviço da dívida, quer pagar juro para banqueiro, ao invés de minimizar os impactos de forma a atender o social, aqueles que mais sofrem, e depois pensar em políticas estruturantes, como reforma tributária, que ainda podemos discutir ICMS com os governadores, mas não basta assim zerar e criar um rombo fiscal de mais de 100 bilhões de reais, precisa ser algo estruturante. Eu propus uma PEC de forma equilibrada, com fonte de recurso. Mas, olha, eu acho que 40 bilhões de reais serão importantes, eu trato isso como investimento. A dúvida não poderia ter sido feito em fevereiro, porque os impactos seriam menores, mais rápidos os impactos seriam solucionados ou minimizados. Nós não precisaríamos de nada de emergência, estado de emergência, porque estava em fevereiro. Quer dizer, perdemos 4 meses discutindo propostas mirabolantes e agora chegamos que o que é possível fazer é algo voltado aos que mais sofrem.
Agora, senador, rapidamente, o senhor está apontando como solução, mais de uma vez, para mais de uma pergunta que fizemos aqui, a questão dos dividendos da Petrobras, mas eles não entraram nessa proposta, então não dá para a gente discutir algo que sequer está nessa proposta. Eu quero que o senhor responda para nós que cenário o senhor vê sem essa solução que foi apresentada pelo senhor lá atrás, mas que não entrou agora, porque ressuscitaram a proposta chamada de PEC de kamikaze, como o senhor diz e critica por ser chamada assim, mas de um jeito diferente. Então eu quero entender do senhor esses cenários que nós questionamos ao senhor sem essa solução que foi apontada pelo senhor lá atrás, mas que agora não está mais. Olha, o cenário que vai ser possível, e aponta o governo, é que vai extrapolar o teto de gastos em 40 bilhões de reais para que nós possamos pagar isso gradativamente, o Brasil pagando. O Brasil é um país viável, que tem uma economia forte e é possível pagar esses 40 bilhões. Eu não gostaria de extrapolar o teto, como disse já muito bem nessa entrevista. Não pode a cada 6 meses, é bem dito também, a cada 6 meses tem que ficar mudando a Constituição para extrapolar teto de gastos. Nós temos que ter responsabilidade fiscal. Mas se é essa política econômica que o governo quer apresentar, então vamos enfrentá-la, vamos fazer. Não podemos deixar milhares de brasileiros à mercê de políticas públicas que minimizam o impacto do preço dos combustíveis. Senador, eu sei que o senhor já está aqui com a gente se alongando nessa conversa, mas o Gustavo Uribe, de Brasília, também tem uma pergunta para fazer para o senhor. Bom dia, senador. Senador, um dos destaques de Eduardo Braga, senador, é incluir ainda mais nessa proposta agora um auxílio gasolina para motorista de táxi e motorista também de aplicativos. O senhor é favorável? Subiria aí o impacto fiscal da proposta para quase 43 bilhões. Olha, eu acho que assim, dentro de um equilíbrio, que pudesse atender trabalhadores que mais sofrem, é a essência da medida. Eu acho que 2, 3 bilhões, eu sei que é bastante dinheiro, mas poderia ter o impacto de minimizar o impacto da vida de muitas pessoas no Brasil. Eu acho que com coerência, sem fazer uma coxa de retalho e colocar tudo para dentro, benefícios e mais. Benefícios que não podem se tornar permanentes. Nós temos que ter equilíbrio. Nós precisamos de políticas públicas estruturantes. Mas, emergencialmente, até o final do ano, até que tenha um novo governo, discuta um novo pacto para a formação de preços dos combustíveis no Brasil, uma nova política fiscal mais equilibrada, menos perversa para os brasileiros, eu acho que é possível, então, se for necessário, se for extremamente necessário, colocar motoristas autônomos também. Eu acho que dá para a gente buscar o equilíbrio, não extrapolando muito mais que 40, 42, 43 bilhões de reais. Pri. Muito se fala também sobre, além dessa medida que o Gustavo Uribe citou, outras medidas que podem entrar, outros benefícios ao longo da tramitação da PEC. O senhor está conversando com outros políticos que têm alguma intenção de colocar alguma outra proposta dentro da PEC? O senhor acha que daí poderia passar desse valor aí de 42, 43 bilhões de reais que o senhor está mencionando? E queria já colocar um ponto aí que o senador Fernando Bezerra, ele falou sobre uma fila de 1,6 milhão de pessoas, de famílias, né? Mas a Confederação Nacional dos Municípios fala de uma fila de 2,7 milhões. Pode aumentar essa fila e com isso também a previsão de gasto para zerar essa fila do Auxílio Brasil? Olha, nós não podemos colocar todos os brasileiros que passam dificuldades numa PEC emergencial, e algo que está sendo feito para estancar uma crise. Eu gostaria de poder atender todos, e o relator tenho certeza que também, e nossos colegas parlamentares também, cada um conhece e trata com um segmento da sociedade e vê as suas dificuldades. Nós temos que fazer o que é possível. Governar é fazer escolhas, prioridades. E eu acho que neste momento nós temos que ter responsabilidade, não vamos extrapolar 100 bilhões de reais de teto de gasto, isso aí era um kamikaze, isso sim era kamikaze, ia fazer o Brasil entrar numa ciranda perversa de inflação, de alta do dólar, de carestia para a população na gôndola do supermercado. Eu acho que nós temos que ter equilíbrio. Se não for possível atender a todos, por mais que seja o anseio de cada um dos parlamentares, olha, tal segmento da sociedade precisava de um apoio, mas se não for possível, vamos atender aqueles que têm maior dificuldade neste momento. Então, dos 38 bi, o senhor acha que pode chegar ali num limite de 42, 43 bi? 42, 43, eu acho que o relator, o senador Fernando Bezerra, com muita competência, com muita dedicação, vai manter a rigidez nesses termos. Senador, a gente está finalizando aqui a nossa entrevista. Só gostaria de saber do senhor, como é que o senhor gostaria que essa PEC fosse chamada? O senhor criticou o fato dela ser chamada de kamikaze? Só responda para a gente, então, na sua opinião, como que ela deveria chamar?
A tradução literal de kamikaze, na língua japonesa, é vento divino. Que Deus abençoe e que nós possamos fazer o melhor povo brasileiro. Eu até deixo que ela fique chamada de kamikaze com a tradição literal, vento divino. Ah, tá. Então, conversamos com o senador Carlos Fávaro, autor da PEC que é chamada de kamikaze, mas que na visão dele deveria chamar ventos de vida. Obrigado, senador. Bom dia. Divino. Ventos divino. Ventos divinos. Então, ventos divinos, PEC, ventos divinos, na visão do senador. E é kamikaze. O que foi feito? Eu achei engraçado, desculpa, gente. Ai, muito bom. Valeu, senador. Obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos.